Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos com mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico e neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre o amor que repreende e disciplina. O texto está em Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso de número 19, que diz: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e se arrepende. Nós estamos com um texto que se encontra na carta que João escreveu quando estava na ilha de Patmos para a igreja de Laodiceia. E nós, quando lemos essa carta que João escreveu para a igreja de Laodiceia, nós percebemos que a igreja em Laodiceia, ela se comportava de uma forma aversa às Escrituras. Então você vai perceber que o próprio Senhor, dando as revelações a João, disse para ele escrever algumas cartas, endereçar as 7 igrejas que se encontravam ali na Ásia Menor. Entre elas está essa de Laodiceia. E nós percebemos que existem algumas repreensões do Senhor contra essa igreja. Por exemplo, o Senhor chama essa igreja de morna e diz que Deus vomita os mornos. Deus chama essa igreja, Jesus Cristo, o Senhor, de cego, de pobre, de nu. E depois, na sequência, ele diz que repreende e disciplina todos quanto ele ama. Uma das coisas que nós precisamos entender nos nossos dias é que essa questão de repreensão, essa questão de disciplina, essa questão do chamar a atenção, ela não é muito aceita nos nossos dias. Hoje nós vemos pessoas dentro das igrejas que não gostam de repreensão. E repreensão faz parte do amor divino. Deus é um pai que ama os seus filhos e corrige os seus filhos, porque é na correção que nós aprendemos, é na correção que nós deixamos de errar. A correção faz bem, a correção tira os nossos equívocos, a correção tira os nossos erros, a correção nos isenta de continuarmos errados. Mas hoje em dia, principalmente nas nossas igrejas aqui no Brasil, a repreensão, a disciplina, ela não é bem vista. A impressão que dá é que quando repreendemos alguém, principalmente nós pastores, ou você que é obreiro de uma determinada igreja, você percebe que não soa com bons olhos, a pessoa não ouve com os bons ouvidos uma repreensão. A impressão que dá é que é uma ausência de amor e uma agressividade, que não é um ato de amor para que a pessoa melhore, mas sim uma atitude contrária. E na verdade não é. A repreensão, ela é bíblica. Desde o início, quando Deus fez o primeiro casal, sempre o nosso Senhor, sempre o nosso Pai nos repreendeu, nos ensinou, às vezes nos disciplinou. Por quê? Porque Ele não quer nos perder. A igreja de Laodiceia é uma igreja que estava regredindo, tinha recebido o evangelho através do apóstolo Paulo, através da igreja de Colossenses, e depois as cartas que chegaram até ela, inclusive a carta aos Colossenses foi lida também na igreja em Laodiceia, e esse evangelho primário que eles receberam, o evangelho puro, eles foram deixando. E o que tomou o coração dessa igreja? O dinheiro, a ganância, a soberba, a altivez, o comércio, a individualidade, a competição, os trajes de luxo mais do que as vestes espirituais, as questões ali do contexto da época, das suas riquezas. Então houve uma inversão de valores muito grande. E a carta é uma carta que vem repreendendo. E na sequência o próprio Senhor diz que Ele está repreendendo porque Ele ama. E Ele está repreendendo para que aquelas pessoas se arrependam. Então, quando nós não aceitamos repreensões, quando nós não gostamos de ouvir palavras
que são contrárias às nossas atitudes, porque muitas vezes as nossas atitudes são erradas e muitas vezes nós não queremos ouvir, Essa é a verdade, nós queremos continuar no erro, e quando nós ouvimos a verdade que dá de encontro, que vem contra nós atribuímos isso a uma falta de amor daquele que está pregando, daquele que está falando, e com isso a igreja está cada vez mais superficial. Hoje, quando se prega a verdade do jeito que ela é, sem agradar A, sem agradar B, sabe, uma igreja que prega a justiça, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que combate o pecado, uma igreja que preza a santidade, uma igreja que tem amor genuíno pela palavra de Deus e pelo próximo. E quando você prega ministrações, palavras, pregações que são verdadeiras, você percebe que parte dessas pessoas não gosta de ouvir a verdade. Por quê? Porque as suas vidas são uma mentira e a verdade ela confronta. Eu durante muitos anos da minha vida, eu perdi muitas pessoas na minha caminhada, perdi pessoas que foram meus amigos, porque eu falei a verdade a eles e eles acharam que eu não os amava. E pelo contrário, quem não ama é aquele que fala mentira que gostamos de ouvir. É aqueles que dá tapinha na nossa costa, mas não nos tira do erro. É aqueles que elogiam os nossos erros, mas não desfaz os equívocos que temos. Esses daí não nos amam. Esses daí são pessoas falsas, hipócritas. E a igreja em si, não generalizando, mas grande parte da igreja brasileira, ela não quer ouvir repreensões, porque elas não querem ser saradas, elas não querem ser libertas. Então eles continuam ouvindo mentiras que lhe agradam, para que eles continuem nas suas mentiras que eles próprios desejam. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós mergulhamos nas escrituras sagradas, nós vamos perceber que o amor do Pai não é um amor que mima, não é um amor que concorda com a nossa injustiça. Você vê 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo falando de forma poética sobre o amor, ele diz no verso 6 que o amor não concorda com a injustiça, né? Que o amor é um amor que regozija-se com a verdade. E quando nós falamos que o amor não concorda com a injustiça, e nós pregamos contra a injustiça, tem uma igreja falsa dentro da igreja verdadeira que diz que nós não temos amor. E na verdade somos nós que amamos. Quando nós falamos para um pecador, deixa o seu pecado, e falamos do seu pecado, e estendemos a mão para tirar ele do pecado, a impressão que dá é que nós que somos sem amor. E parece que aqueles que têm o amor são aqueles que concordam com os erros. Quando nós pegamos a palavra profeta, a palavra navi ou a palavra nabi, dependendo da sua semântica no contexto que ela está no original hebraico, você vai perceber que o profeta ele denuncia. Ele denuncia o quê? Ele denuncia o erro. Por que ele denuncia o erro da nação, ou de uma certa região, ou de uma cidade, ou das pessoas que habitam nessa cidade, ou dos sacerdotes, ou até mesmo do próprio rei? Ele denuncia o erro para que o erro seja consciente e essas pessoas cheguem ao arrependimento. E nos dias que nós vivemos, nós vemos a expressão profeta. Profeta de tudo quanto é jeito, profeta de tudo quanto é tipo. Mas se os verdadeiros profetas estivessem em cima dos púlpitos das nossas igrejas brasileiras, eles não voltariam mais, porque eles iam denunciar a corrupção, a safadeza, a hipocrisia, a cara de pau que muitos têm de ficar em cima de um púlpito com uma vida totalmente ímpia. Nós não gostamos de profeta, nós não gostamos de profeta. A igreja brasileira nunca gostou de profeta. A igreja brasileira não suporta a repreensão. A igreja brasileira é uma igreja mimada. Claro que não generalizando, mas são pessoas que gostam de ouvir elogios, são pessoas que gostam de serem abraçadas e não gostam de ser contrariada nos seus equívocos e na sua falta de compromisso com o Senhor. E eu vejo Jesus amando de uma forma diferente desse amor que nós conhecemos no nosso país. Um amor mimado, um amor infantil, que às vezes se torna um amor imbecil e possessivo. E o Senhor Jesus, ele nunca pregou esse amor. Ele está repreendendo a igreja de Laodiceia através de uma carta revelada a João, e está chamando essa igreja de pobre, de cega, de nu, de morna. E aí você pode perguntar, pastor, mas
Quem chama alguém de morno, quem chama alguém de cego, quem chama alguém de nu, quem chama alguém de irresponsável, quem chama alguém de vida dupla, de duas caras, pode amar? Pode amar. E às vezes aqueles que não chamam, possa ser que não tenha amor. Jesus é que dá essa carta a João. Jesus é que revela isso a João. E Jesus os amava. Então, quando você ouvir repreensões que vai contra você, que vai contra os seus costumes ilícitos, que vai contra um estilo de vida pecaminoso que muitos escolheram para viver, que vai contra as injustiças que cometemos ou que alguns cometem e nós não queremos ouvir, lembre dessa expressão. Jesus chamou aquele povo de cego, Jesus chamou aquele povo de morno, Jesus chamou aquele povo de impuro, Jesus disse: vocês têm que comprar colírio de mim, vocês têm que deixar eu lavar suas vestes, vocês têm que comprar vestiduras brancas, vocês têm que experimentar do meu ouro. E depois no fim Jesus disse que repreende, e porque ele ama. E muitas das vezes essa expressão ela é tão invertida, eu vejo aqui no contexto que eu vivo, né, que eu não sou tão aceito em muitos lugares porque eu falo a verdade porque amo, né, e por não concordar com a mentira que eu sei que vai levar a pessoa ao inferno, até porque quem mente é filho de Satanás, filho do diabo, ele é o pai da mentira. Se ele é o pai, os mentirosos são seus filhos, né, como se diz em João capítulo 8, a partir do verso 44. Mas eu queria chamar sua atenção, querido. Sabe, quando o próprio Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, te repreender, uma palavra das Escrituras Sagradas que te repreender, que chamar a sua atenção, receba isso com amor, porque é isso que vai tirar os teus equívocos, é isso que vai libertar você da tua ignorância, é isso que vai fazer com que você deixe a sujeira e se torne uma pessoa alva, se torne uma pessoa limpa. Não é os elogios que te limpam, são as repreensões. Não é os elogios que faz você abrir os olhos, não, são as exortações. Não é os elogios e os interesseiros que às vezes te agrada porque querem o que você possui. Não é esse tipo de pessoa que vai te ajudar. Esse tipo de pessoa vai te ajudar a afundar. As pessoas que vão te ajudar são aquelas que te amam tanto, que quando vê você errar, pelo erro que você comete, ela já imagina a consequência do fim do erro, porque o salário do pecado é morte, e ela não quer ver você morrer sem Cristo. Esse é o cara que te ama, essa é a mulher que te ama, esse é o irmão que te ama. Quando ele chegar em você e falar: tá errado, tá errado. E por mais duro que seja a palavra, quando tá errado, tá errado. E se alguém falou para você, ou se pessoas falarem para mim que eu estou errado, eu vou ficar muito feliz e vou reconhecer: ganhei um verdadeiro amigo. Então, esse lado do amor, chamado repreensão e disciplina, que muitos acham que não existe, é o fundamento de nos tirar das nossas hipocrisias, falsidades, das nossas ignorâncias. Então, quando rejeitamos a repreensão e rejeitamos a disciplina, rejeitamos a parte do amor de Deus que faz com que nós sejamos libertos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.